essa mensagem do Espírito de verdade, então, já que começamos falando da mensagem, é uma grande consolação aos corações dos trabalhadores, quando diz que o nosso Pai irá confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo aos que não recuarem diante da tarefa. Então a gente lembra, né? Não recuar diante da tarefa. Que sejamos nós. Estamos no esforço. Aqui não tem anjo, aqui não tem ainda ninguém superior, mas somos aquela criatura que erra, mas que levanta, que limpa o joelho, que enxuga a lágrima, que está lá dizendo, Senhor, estou presente. Olá, meus amigos, muito boa noite a todos que nos acompanham nesta live especialíssima desta noite. Eu me chamo Nelson Luciano Macedo, estou falando da cidade de Alvorada, diretamente da sede do nosso querido Grupo Espírita Allan Kardec, que nós chamamos carinhosamente de GEAC, para mais esse encontro de estudo, de aprendizado, de compartilhamento que a tecnologia nos oferece, né? Nós falamos da cidade de Alvorada, que é uma região, uma cidade metropolitana de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul. Estou aqui também com o nosso irmão César, que está nos apoiando com a técnica. E hoje nós estamos nessa live que nós estamos chamando de uma live especial. Por que que ela é especial? Por dois motivos. Primeiro motivo, porque é uma live comemorativa de aniversário da nossa casa. Há 39 anos atrás, um grupo de amigos, aqui mesmo na nossa cidade, se reuniram e fundaram no dia 31 de março do ano de 1986 o Grupo Espírita Allan Kardec. E em comemoração a esta data, hoje nos reunimos de uma maneira virtual, mas ao mesmo tempo de muitos de nós distante fisicamente, mas ao mesmo tempo podendo estarmos juntos. Hoje nos reunimos aqui, nossa casa, em Alvorada, nos reunimos com a nossa parte técnica, através do nosso irmão César, na cidade de Salinas, litoral gaúcho, e também, com muita alegria, com muita satisfação, nos reunimos também com a nossa irmã, a Maristela Santos, lá do Rio de Janeiro, a quem eu peço nesse momento possa se apresentar para todos nós, aqueles que já conhecem, mas também aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de nos conhecer. Boa noite a todos, né? É sempre uma alegria muito grande sermos honrados com o convite, participar de uma data festiva, né, que se comemora 39 anos de trabalho no bem, ou seja, 39 anos o grupo espírita, né, Allan Kardec, fazendo luz. Uma casa que tem um patrono com esse nome, esse modelo de trabalhador espírita, nos honra muito esse convite. Agradeço Obrigado. bastante. E hoje nós vamos trazer o tema que está contido no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores do Senhor. Mas antes vamos fazer a nossa prece, né, nos harmonizando, nos trazendo a paz para o nosso coração e nos tornando também receptivos a todas as informações, a todos, a todos os dados, a todas as questões que aqui forem trazidas. Então, eu convido a todos os irmãos neste momento, que estão reunidos conosco neste momento, para elevarmos ainda mais o nosso pensamento ao nosso Pai. Ó Mestre Jesus, nos reunimos neste momento em torno da prece, em torno de Ti, Senhor. Estamos aqui nesta casa, Grupo Espírita Allan Kardec, reunidos com amigos de tantos lugares diferentes, de tantas cidades, te buscando conhecer um pouco mais as tuas leis, que são leis amorosas,
te buscando nesta data festiva para todos nós, através do teu evangelho, que é luz para os nossos corações, que é o caminho seguro. Nós rogamos aos benfeitores amigos responsáveis por esta atividade que possam estar conosco também, nos ajudando, nos intuindo, nos inspirando, inspirando a nossa irmã, que vai nos trazer o tema desta noite, para que todos nós possamos estarmos receptivos a todas as informações aqui trazidas. E é com esta harmonia, com essa paz em nossos corações, pedimos a tua permissão e damos por iniciados os trabalhos desta noite através dessa live. E que assim possa ser. Então, meus irmãos, mais uma vez, sejamos todos bem-vindos a este encontro para o estudo do Evangelho. Entrego a palavra à nossa irmã Maristela, que vai nos falar sobre este tema tão importante, os trabalhadores do Senhor. Uma boa noite a todos e uma boa live a todos nós. E você, minha irmã. Obrigado, né, mais uma vez. Fizemos assim, né? Quando pensamos no aniversário de uma instituição espírita, a gente logo pensa, né, que além de comemorar a existência da casa, precisamos também comemorar com satisfação a perseverança dos seus trabalhadores, né? E diante de tantos exemplos de trabalhadores no bem, escolhemos então para a noite de hoje o tema que nos fala muito ao coração, que é o item 5 do capítulo 20, né? Que são os trabalhadores do Senhor. Esse estudo trata-se de uma mensagem do Espírito de verdade que, mais uma vez, nos convoca ao trabalho do bem, como trabalhadores da última hora que todos nós somos, pois já ouvimos esse convite antes, mas estamos sempre atrasados pelo serviço a realizar, porque constantemente adiamos essas tarefas em razão de outras situações das nossas vidas materiais, das ilusões que muitos ainda de nós possuímos. Nós vamos ler um pedacinho dessa mensagem para nos localizarmos. Ele nos diz assim: chegaste ao tempo que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro objetivo que a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos por 100 vezes mais do que esperavam. Felizes serão os que houverem dito aos seus irmãos: trabalhemos juntos, irmãos, e unamos nossos esforços para que o Mestre, ao chegar, encontre a obra terminada. Porque então o Mestre lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que fizestes calar vossos ciúmes e vossas discórdias, para não deixar que a obra sofresse. Muito importante, né? Calar para que a obra não sofra. Porém, felizes daqueles que, pois suas divergências de opiniões, tiverem retardado a hora da colheita, porquanto a tempestade virá e eles serão levados pelo turbilhão. Então, vejamos aqui lemos um pedaço, né, desse texto, e a gente vai lembrar que o Espírito da Verdade, ele nos alerta que estamos reencarnados justamente no período de transição em que a Terra passa pela transformação de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. O Espírito de Verdade nos fala sobre a felicidade que aguarda os espíritos que desenvolveram características que os distinguem como bons trabalhadores do Senhor. Que características são essas? O desinteresse, a boa vontade, o sacrifício e a perseverança. Então, é a marca do trabalhador do Cristo, se revela pela sua abnegação. Né? Qual é a marca do Cristo? É a abnegação. São aqueles que se doam pelo bem coletivo. Então, nós temos Allan Kardec, Leon Denis, Chico Xavier e tantos outros trabalhadores que nos inspiram esse modelo
de conduta, de serviço junto a Jesus. Essa mensagem do Espírito de Verdade também nos diz que felizes também serão aqueles que desenvolverem em suas vidas o sentimento de fraternidade, união e o senso de dever pelo trabalho realizado, né? Senso de dever. Nós vamos cada vez mais perceber a importância do sentimento de coletividade, a importância da coesão no grupo. Isso é muito importante. A mensagem nos fala sobre o acolhimento que Jesus promete aos bons servidores, que são aqueles que aprenderam a aplainar seus egos. Vocês conhecem os aplanadores? Então, vai aplainando lá o ego, o personalismo, em nome de um interesse maior, que é a obra da doutrina espírita que está sendo solidificada. E que sofrerão aqueles que, por divergência de opiniões, tiverem atrasada a obra que tinham que cumprir. Então a gente lembra, né? Quantas instituições se dividiram por dissensões? Não há problema algum em discordar da opinião de alguém, mas isso não significa provocar uma divisão ou uma anarquia. Quantos trabalhadores, né, pararam por melindres, por personalismo? Quantos outros pararam por não se acharem reconhecidos como líderes? Gostariam de um cargo, alguma coisa, mas são esquecidos que o Mestre Jesus nos ensinou a sermos apenas servidores de todos por excelência. Lembramos, né, do Evangelho de Mateus, lá no capítulo 12, versículo 25, em que Jesus nos dá a seguinte lição: toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Então, a importância da coesão numa casa. Importante que a gente se cale em nome desse bem maior. A mensagem também nos diz que haverá a separação do joio e do trigo. E o que o pai conhece os seus filhos, né? Sabendo distinguir desde já aqueles que apenas vivem de aparência. São aqueles que se escondem nos rótulos religiosos. Mas nós vamos cada vez mais aprendendo que o conhecimento não é suficiente, né? É preciso querer mudar o nosso interior. Leon Denis, no livro O Problema do Ser e do Destino, ele diz assim: não basta crer e saber, é necessário viver a nossa crença, isto é, fazer penetrar na prática diária da vida os princípios superiores que adotamos. Esse é o objetivo. Estudo, né? Qual é a finalidade da doutrina espírita? Nos direcionarmos para Deus, abrandarmos o nosso coração, nos esclarecer e nos consolar. Então a gente vai aprendendo que a cada dia a gente tenta colocar em prática, viver um pouquinho do amor que Jesus nos ensinou. É um pouquinho a cada dia, porque a natureza não dá salto, né? Então a gente tem que entender um pouquinho, a gente começa a lembrar como é que Jesus nos ensinou sobre esse tema. Então, já que a gente está falando de trabalhadores, nós vamos avaliar, uma autoavaliação, algumas posturas com o objetivo, né? Como nós falamos, de autoavaliarmos, meditarmos sobre algumas ilusões que ainda teimamos em manter, às vezes por puro comodismo. Todos nós. Então, o que nós ouvimos no trabalho em grupo, numa casa grande, numa casa média ou pequena, iniciante, são trabalhadores, nós temos características muito parecidas, porque nós somos diferentes nas minúcias de alguma virtude que está conquistando. O restante nós somos parecidos com as nossas dificuldades, né? Nós somos aquelas criaturas ainda que se encontram no esforço a caminho de Deus. Por isso nós somos muito parecidos nas nossas dificuldades. Então vamos ver o que nós trouxemos aqui, algumas posturas, algumas frases que a gente escuta. É aquele eu.
Quem sou eu para fazer isso? Então, o trabalhador que não se dispõe porque diz que ele se considera inapto para tudo, né? Mas também nada faz para aprender, se escondendo no discurso de humilde. Isso não é humildade, muitas vezes, né? Muitas vezes é medo, medo de assumir responsabilidade que irão gerar novas posturas, porque vai ter cobrança. Então, por medo. E quando a pessoa fala, quem sou eu para fazer isso? Eu não sou capaz. E o que é ser capaz? Capacidade é se fazer presente com a boa vontade daquela hora. Olha, eu sei fazer isso aqui dentro dessa minha possibilidade. Quando eu não sei, você pode me ensinar um pouquinho mais? Então a gente se coloca para aprender. Porque nós fazemos parte de uma engrenagem onde cada um tem o seu valor. Quando alguém não faz a sua parte, o que acontece? Torna-se um peso na economia do grupo e é aí que ocorre a desarmonia. Nós não podemos ficar pesando a economia de ninguém. Então, a gente faz a nossa parte, o nosso feijão com arroz, é a maneira, a gente está se esforçando para aprender mais, mas a gente já vai lá e se coloca, né, a aprender. Existe no livro, no tema chamado A Diferença, né, em que o irmão X, ele conta, né, uma fala do doutor Bezerra, ele que estava com a palavra, né? E o benfeitor desencarnado, ele distribuía consolações ali com aquele grupo, naquele ambiente espírita, né? Mas um companheiro chegou com ele com muito azedume e disse assim: Bezerra, eu não concordo com tanta máscara no ambiente espírita. Eu estou cansado de tanto tartufismo. Falo contra mim mesmo. Por acaso dizer que sou espírita cristã? Posso dizer? Né? Aquelas pessoas falam, eu posso dizer que eu sou espírita? Pode, né? Então ele disse assim, vejo-me fustigado por egoísmo, intolerância, avareza e ciúme, cometo desatenções, disparates, reconheço-me frequentemente caído em maledicência e cobiça. Ainda não venci a desconfiança, nem a propensão para ressentir-me, quanto menos espero chafurdando-me nos erros da vaidade e do orgulho. Involuntariamente, articulo ofensas contra o próximo, a ambição mora comigo, e por isso agrido meus semelhantes com toda a força da minha brutalidade. A crítica, o despeito, a maldade, a imperfeição me segue constantemente. Ele está falando da gente, né? De uma maioria, todos nós ainda. E aí depois ele diz, posso declarar-me espírita com tantos defeitos? E o venerável orientador espiritual respondeu sereno, eu também, meu amigo, ainda estou em meio de todas essas mazelas e sou espírita cristã. Como assim? Revidou o consulente agitado. Perfeitamente, disse Bezerra sem alterar-se. Todas essas qualidades negativas ainda me acompanham. Só existe, porém, um ponto, meu caro, que não posso esquecer. É que antes de ser espírita cristão, eu fazia força para correr atrás de todas elas. E agora que sou cristão e espírita, faço força para fugir delas todas. E sorrindo. Como vê, há muita diferença. Então a diferença é essa. A diferença é que nós estamos no esforço. Então nós temos o valor, sim. E essa capacidade dentro da nossa alma precisa eclodir, precisa ser desenvolvida. Então, quando a gente fala boa vontade de cada hora, é a melhor palavra do momento. Bem, outra postura, né? É o outro extremo. Tem aqueles que, quem sou eu para fazer isso? Nós vamos ver aquele outro que fala assim, sou bom demais. É o bom demais para realizar tarefas mais simples. Ele está se guardando, esperando um chamado mais adequado com seu perfil. Ele quer uma coisa grandiosa. Então, é aquele que diz assim, olha, o meu guia disse
que a minha missão é grande, né? Geralmente são aqueles que vão criar o seu próprio espaço. Eles querem, eles vão dirigir alguma coisa, eles vão criar, porque tudo para eles é muito pequeno. E aí a gente lembra de Emmanuel, que nos diz assim: somente aquele que se dispõe a fazer coisas pequeninas, que sabe, pode, virar a saber e a poder realizar grandes coisas. Qualquer subida exige passos e degraus. Isso é de uma mensagem chamada servicinhos. Então, só aquele que se dispõe a fazer coisas pequenininhas. Qualquer subida, realmente, a gente precisa, é um passinho de cada vez. Vejamos aqui um terceiro perfil, né? Que nos diz assim: os incontáveis são aqueles que nunca podem nada, nunca têm tempo, né? A atividade que se compromete ainda representa para alguma dessas pessoas um hobby. Então, a casa espírita muitas vezes significa um ponto social, um ponto em que eles vão ali para se visitarem, trazendo ainda arraigado certos conceitos antigos, né? Conceitos religiosos antigos. E nós vamos lembrar, como trabalhadores, que esses que nunca têm tempo, por que eles nunca têm tempo, né? Porque não se dispõem ao trabalho. Eles são os famosos incontáveis. A gente não consegue. Quando a gente precisa da ajuda de alguém, para quem que a gente pede ajuda? A gente pede para os mais ocupados ou para os desocupados? Peça para o ocupado, porque o desocupado ele vai continuar dizendo que não pode. Por isso que ele é desocupado, né? Então a gente já sabe, quando precisa pedir ajuda, a gente chega com um jeitinho, mas a gente vai pedir os mais ocupados. E a gente lembra, né, que o perigo da hora vazia, a gente tem que aprender a valorizar as horas, o tempo como um patrimônio divino. A gente já perdeu tempo demais com situações que não nos levaram a lugar nenhum. Então a gente precisa caminhar enquanto está na luz, né? A gente vai aprendendo o valor do verbo servir e o tempo como representação da bênção divina, que não cabe desperdiçar. A boa vontade é o nosso recurso de cada hora. A gente recorda uma vez, conversando com o guia espiritual do Centro Espírita, né, lá no Leon Denis, em que disse que nós éramos estagiários por 10 anos até a conquista da credibilidade junto aos benfeitores espirituais. Então, quem são esses espíritos que trabalham com a gente no início? São estagiários quanto a gente. Está todo mundo ali decidindo se continua no trabalho ou não. Não é mesmo? Vejamos um outro perfil, um quarto perfil. Os exagerados. São aqueles, né, que são exagerados, ou por uma situação em relação à doutrina espírita, ou vivem como se fosse naquele relógio de um pêndulo, né? Ou para um lado ou para o outro, sem o senso, né, de equilíbrio. Uns colocam a doutrina espírita em segundo plano, coloca tudo antes da doutrina espírita. E outros exigem que a doutrina espírita seja colocada à frente de tudo e de todas as coisas. Onde a gente pergunta, onde é que fica o bom senso e o equilíbrio, né? A noção do dever cumprido. Isso é uma coisa que a gente tem que se perguntar. Então, a gente tem que aprender a não ser exagerado e sentir realmente a necessidade. A gente precisa consultar a nossa consciência e ela nos dirá. Quantas vezes nós temos uma situação que precisa da gente na nossa casa, no local de trabalho, então a gente tem que saber ter essa organizar, né? Agora, aquela pessoa, eu não me sinto bem, eu estou febril com 37,5. Aí a gente, se é um trabalho sério dentro da casa, que estão esperando a pessoa, a gente tem que entender que a nossa consciência tem que perguntar, se fosse para outro lugar, você iria? Né?
Então, a gente tem que saber a responsabilidade que a gente assume, né? O nosso compromisso. É isso que a nossa consciência tem que estar alerta. A gente precisa conquistar e conservar com disciplina os nossos horários, as nossas tarefas, mas sem que isso também entre no automatismo daquela criatura que está sempre naquilo ali, mas esquece, ela está no automático. Se ela não pensa ali, né, o carinho, o amor que Jesus nos ensinou. Então a gente precisa, a gente necessita motivar o nosso próprio sentimento. A gente tem que todo dia se automotivar para que essa alegria seja verdadeira. Então, se a gente vai fazer uma tarefa voltada para servir ao próximo, a gente tem que, primeiramente, mergulhar no nosso coração, na nossa mente, primeiramente. Depois, no serviço, que vai terminar com a tarefa de ajudar. Então, a gente tem que entrar dentro da gente, se motivar, saber que o nosso compromisso é com quem. Vamos mais um perfil, então, que agora é o quinto perfil, que são os sobrecarregados. São aqueles que já entendem a palavra dever, mas como um peso, uma obrigação da qual precisam se livrar. Eles ainda não entendem a palavra trabalho, eles só percebem essa palavra trabalho como uma imposição. São aqueles que trabalham, mas a gente fala assim, trabalha por aperto, né? Trabalha porque se não trabalhar, sente já em si todas as dificuldades, não é mesmo? Então, a gente tem que lembrar, se motivar que a vida é pura atividade, é movimento. E o trabalho é lei da natureza, é uma necessidade para o espírito. A gente lembra lá do plano espiritual com Kardec, no Livro dos Espíritos, informando que toda ocupação útil é trabalho. Então, o trabalho é uma conquista do espírito, não é uma obrigação, é uma conquista. E a gente vê que o espírito necessita ser útil, ele busca a integração, o sentimento de pertencente à obra de Deus. Nós vamos ver que em alguns países, né, que não tem uma necessidade talvez de uma assistência social maior junto com a população, e eles vão buscar outros países, eles vão buscar ONGs, eles vão buscar encontrar a necessidade ali de um animal de um outro país, vai querer trabalhar. Isso é uma necessidade do espírito. Por isso que precisamos nos disciplinar no trabalho. Muitas vezes trabalho, no início, vai ser mesmo ali conquista por disciplina. O que Emmanuel nos informa, né? Que a disciplina antecede a espontaneidade. Então, às vezes, aquele trabalho, ele vai mesmo, a gente vai ser disciplinado para ser trabalhador. E um dia a gente vai trabalhar com espontaneidade, e não mais por aperto, né? Então, a gente pensa assim, não sou obrigado a trabalhar. Eu conquistei, olha como é diferente, eu conquistei o direito, não é dever, o direito de participar dessa tarefa que a casa tem, de estar junto de uma falange de trabalhadores do Cristo. Nós somos trabalhadores, ajudantes de Jesus. Então, lutar pelo trabalho e perseverar nele. Porque não adianta conquistar a possibilidade de um trabalho na casa espírita e depois abandoná-lo imediatamente. Então, é importante a conquista e a perseverança no trabalho. E algumas pessoas, mas eu estou me doando. Isso mesmo, nós nascemos para nos doar no bem. A gente nasceu para se gastar no bem e não nos economizar. Ninguém aqui tem que desencarnar economizado, não, tem que desencarnar já desgastado mesmo, mas que seja um desgaste pelo trabalho no bem, né? Vejamos aqui um outro perfil, o sexto perfil, que são os insubstituíveis. Quem são os insubstituíveis, né? Os donos do trabalho, aqueles que se sobrecarregam, que parece que se sobrecarregam realmente para reclamar, muitas vezes.
centralizam, não dividem, só eles sabem fazer bem feito. É aquele que fala, vamos trabalhar aqui comigo, mas ó, você tem que fazer assim, assim. Uma coisa é dar diretriz, né? Mas tem gente que até a vírgula tem que ser igual. Então, a gente tem que começar a reparar isso, que a gente tem que perceber a necessidade de ensinar a tarefa para o outro, criar possibilidades para que os outros cheguem, que iniciam, para que eles possam dar continuidade à tarefa que é do Cristo. A tarefa não é nossa, né? Então, nós temos que aprender a conquistar a tarefa, a conservar a tarefa, perceber, e também a renunciar quando for necessário. Quando alguém fala assim, o meu centro, isso aqui é meu centro. Meu centro é meu umbigo, não é? Meu centro aqui é meu umbigo, o resto é tola vaidade. Nós temos que agregar os mais novos, ensinar o serviço, ajudá-los a se fortalecer na tarefa, a não renunciar, entender que vão ter os seus obstáculos naturais, mas que nós não sejamos nós. Então, na vida, dentro da casa espírita, a gente aprende a gostar. Depois, a lição é para aprender a desapegar, descentralizar, dar autonomia ao outro. A gente está aprendendo a ser degrau de subida e não pedra de tropeço. Isso é muito importante que a gente saiba. Ajudar, vibrar pelo outro. Então, isso a gente vai combatendo o personalismo em favor do trabalho em conjunto. A gente já está indo, quer mais que os outros cheguem. O importante é que a obra prossiga, né? E prossiga firme. Isso é muito importante. Sétimo perfil que nós trouxemos aqui são aqueles que se chamam para o trabalho, mas eles estão em busca do repouso do guerreiro. Esse é o famoso guerreiro cansado. Eles querem a paz, né? Então ele quer um local tranquilo, uma casinha, um riachinho, como se ele compra buscando a paz, esquecendo que a própria paz é o resultado do dever cumprido e da harmonia com as forças do bem. Então, o trabalhador do Cristo, ele foi convocado a batalhar pela implantação do amor e da verdade na terra. E através de que postura? De que situações? De ásperos testemunhos da sua própria vida. Paulo de Tarso, né, quando a gente começa a estudar os Atos dos Apóstolos, a gente vê que Paulo de Tarso ele não aceitou fugir da peleja, né? Ele teve alguns convites para ir para uma daquelas cidades junto com os amigos, né? Descansar muitas vezes, e ele não aceitou, por enquanto seus amigos lutavam pela implantação das ideias do Cristo. Então, ele apanhava e voltava para falar do Cristo. É um trabalhador mesmo de Jesus, né? Então, ele recebeu inúmeros convites para ir descansar. Como é que eu vou descansar se meus companheiros estão sofrendo lá em Roma e nos outros lugares? Então, ele não aceitava. E quando a gente fala em descansar, a gente lembra de Jesus nos ensinando lá no Evangelho de João, no capítulo 5, em que ele fala: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Portanto, Deus é o trabalhador mais antigo e trabalha até hoje. Como é que nós iremos pedir aposentadoria? Vamos trabalhar na medida das nossas forças, seja da maneira que for, mas o trabalhador que desenvolveu o gosto pelo trabalho, ele não consegue mais ter a hora vazia. Ele vai sempre encontrar uma forma de servir em nome de Jesus. Vejamos mais um perfil, né? O oitavo, os intransigentes, né? São aqueles inflexíveis, os críticos, que a gente fala, fulano é um limpador de para-brisa, né? Você vai falar, a criatura já está assim com o rostinho, né? Limpador de para-brisa. Então, só a ideia daquela criatura é que está certa. Ela só aceita trabalhar se for para colocar em prática as suas grandes ideias, né? Então,
São aqueles mesmo, aquelas personalidades que gostam de mandar mesmo. Algumas até manipulam as ideias, outros são mais rígidos, conduzindo equipes com aquela mão de ferro em nome da disciplina, em que só usam para os outros, né? Que mais afasta e irrita, né? Porque o rigor excessivo afasta. Esquecendo da indulgência, esquecendo que todo mundo tem seu início, que todo mundo está aprendendo, que muitas vezes nós vamos repetir aquela situação. Quantas vezes para aquele companheiro que está querendo aprender? Nós não estamos aqui todos trabalhando, né? Precisamos ter essa indulgência, porque nós somos credores uns com os outros. Nós estamos todos matriculados na mesma escola. Só estamos em turmas diferentes, mas a escola é a mesma. E nós vamos lembrar, Deus educa o homem pelo próprio homem. Então a gente não pode perder a oportunidade de somar e aprender com todos, porque cada um é uma lição viva da misericórdia divina. Então a gente vai aprendendo a trabalhar com a ideia do outro também. Ficar mais quieto, ser mais flexível, se deixar, se o outro está naquele papel ali de que ele é o responsável pela ideia, vamos vibrar para que aquela ideia dê certo até o final. A gente tem que aprender, né? A gente vai ser colocado em situações de mando e de obediência. A gente vai aprender a obedecer muito para um dia, quando a gente mandar mais abrandado, né? Com mais calma. Nós temos que aprender esses papéis diferentes. Mais um perfil que nós trouxemos, que são os desanimados. Os desanimados são aqueles que desanimam, né? Desistem da tarefa por inúmeros motivos. Eles se sentem magoados, se sentem desiludidos em função do outro, sempre pelo outro, né? Foi o que o outro fez, né? Fulano falou, ou então o que fulano não fez, ele não falou. É sempre essa questão, esquecido também que o outro é só um companheiro ainda em luta com as suas dificuldades, apesar das conquistas que ele fez, né? Dos seus rótulos que ele já conquistou em virtude do trabalho. Mas ele é um ser humano. A gente tem que entender que o outro é um ser humano. Quando a gente escuta uma pessoa falando, vou abandonar a casa espírita porque fulano falou, a gente pergunta assim, né? Mas você entrou na casa espírita por causa de A, por causa de B, por causa de C? Não deveria ter entrado por causa dessas pessoas, né? A gente deve entrar na casa espírita para se esclarecer, para se consolar com Jesus. E se eu não entrei por A, nem por B, nem por C, eu também não vou sair de uma casa por causa de nenhuma pessoa, né? Eu vou me manter ali por Jesus, pelos guias espirituais daquela casa, que eu tenho um comprometimento, pelas vibrações que aquela casa possui. Então, ninguém deve se manter numa casa espírita ou elaborar a sua fé calcada no outro, não. Isso é um altar muito perigoso, porque o outro é um ser humano. Somente Jesus é um instrumento de consolo das nossas almas. O outro é alguém que nós admiramos pela força do trabalho, que nos inspira a continuar a dar nossos testemunhos, porém nos cabe respeitá-lo na sua condição de também aprendiz em direção a Deus e orar para que ele continue perseverante. Tem uma história que diz que uma pessoa foi buscar Chico Xavier para conhecê-lo e não encontrava ele. Estava no hotel já há alguns dias, ia num lugar, não encontrava, ia no outro, não encontrava, ficou muito chateado e deixou lá uma carta para Chico dizendo para ele assim: olha, perdi minha fé em Deus. Eu fiquei aqui na cidade te esperando te encontrar, não consegui encontrá-lo em momento nenhum, e aqui eu me despeço, estou voltando para minha terra, e você é o responsável de eu ter perdido a fé em Deus. E aí Chico leu aquela carta, né, que a moça do hotel entregou para ele, ficou muito sentido com aquilo, preocupado, e mostrou para Emanuel, né, conversando com o guia falou, olha, se ele fosse a fé dele em Deus,
depende de você, é melhor que ela caia por terra agora, né? Para que ele comece a reestruturar a fé. E é isso mesmo. Nós não temos como ser, se Chico não tem, imaginemos nós, estrutura para que o outro monte a sua fé em Deus. Né? Jesus é que é o nosso guia, o nosso consolo. Então, muitas vezes, a fé do outro vai por terra abaixo, porque ela era realmente, não era edificada em rocha, estava na areia movediça e ia cair a qualquer momento, que caia logo para poder subir. Então, a gente sempre, quando lembra do outro, a gente lembra de Jesus nos ensinando: que te importa a ti? O outro, né? Segue-me tu, deixa o outro para lá, deixa o outro com as questões dele, vamos nós caminhando. Vejamos agora, né, o 10º, que nós escolhemos aqui, o 10º perfil, que nós colocamos o nome de os profetas. Né? Os profetas são aqueles que já foram avisados de tudo, eles sabem tudo, vivem na casa espírita fazendo profecia sobre todos os trabalhos, eles têm visões o tempo todo, são os únicos que têm guia e recebem inspiração. Se alguém for falar alguma coisa, não está acorde, né? Concorde com eles. Então, muitas vezes eles vivem, que a gente chama, dando carteirada, né? Em nome do plano espiritual, que não é nem justo, né? Como para calar o outro, a gente fala, foi o espírito tal que mandou. Então, são os fiéis intérpretes, são os saberetas espirituais. Eles não sentem mais obrigação de estudar, né? Eles acham que não tem, porque eles já aprendem pelo processo de iluminação. A gente observa essas criaturas e fica pensando, e o problema é que eles têm grande magnetismo e acabam contaminando o ambiente em um clima, né, muitas vezes, de ceticismo das ideias que não lhes pertencem. Eles não acreditam em nada mais em ninguém. E a gente lembra, né, que como é que a gente adquire o pensamento, né, organizado, se não for estudando continuamente. Por isso a importância do estudo. Porque quando a gente deixa de estudar, quando a gente deixa de ler, o que a gente cria na nossa mente? A gente vai começar a viver a nossa própria realidade, né? E começa uma confusão mental também, porque nós não temos essa estrutura. Então, a realidade de todos nós deve ser estudar e estudar para manter a nossa linha numa mente diretora e organizada. Por isso essa importância do estudo. A gente precisa do estudo, a gente precisa dos grupos para que a gente se oxigene. Senão a gente vai se auto-obsediar. Só com aquelas nossas caraminholas. Por isso que tem coisa que sai, a gente fala, isso é coisa da cabeça do médium, né? Porque ele fica ali com aquelas ideias e não estuda. A gente olha a importância do estudo para não criarmos a auto-obsessão. Bem, vamos ser cuidadosos com o tempo, né? E lembrar, né, que nós comentamos esses perfis, esses 10 perfis, como quase todos nós, passando por essas situações, vivenciando como personagens, como observadores, enfim, mas para que a gente saia dessas situações e busque sempre a oportunidade de aprender, de querer o tempo, de querer servir, de querer estudar, querer servir, mas com qualidade, porque a doutrina espírita nos oferece um material para termos qualidade nesse serviço. Então, não é só apenas trabalhar, mas trabalhar com qualidade, trabalhar com sentimento de solidariedade, de amizade com o grupo. Como é bom ter um grupo na casa espírita, como é bom encontrar pessoas, né, que pensam como a gente, que têm os mesmos ideais. Isso é muito, muito bom. E essa mensagem do Espírito de Verdade, então, já que começamos falando da mensagem, é uma grande consolação aos corações dos trabalhadores, quando diz que o nosso Pai irá confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo aos que não recuarem diante da tarefa. Então a gente lembra, né? Não recuar diante da tarefa. Sejamos nós. Estamos no esforço.
Aqui não tem anjo, aqui não tem ainda ninguém superior, mas somos aquela criatura que erra, mas que levanta, que limpa o joelho, que enxuga a lágrima, que está lá dizendo, Senhor, estou presente. Nós vamos terminar lembrando de uma mensagem de Caibar Schutel, no livro Espírito de Verdade, em que fala assim: seja voluntário no templo espírita. Não aguarde ser eleito diretor para cooperar. Colabore sem impor condições em algum setor hoje mesmo. Ressoam os clarins da convocação geral para as fileiras do espiritismo. Há mobilização de todos. Cada qual pode servir a seu modo. Aliste-se enquanto você se encontra válido. Assuma iniciativa própria. Apresente-se em alguma frente de atividade renovadora e sirva sem descansar. Quase sempre, espírita sem serviço é alma a caminho de tenebrosos labirintos do umbral. Seja voluntário na seara de Jesus, nosso Mestre e Senhor. A mensagem linda, né? Por isso, lembramos sempre de Kardec, né? Realmente, fora da caridade, não há salvação. Fora do trabalho, com esse sentimento de amor também não. Saudamos, portanto, a Casa Espírita, que faz 39 anos, e ao seu patrono, Allan Kardec, que soube exemplificar a humildade, a caridade e a confiança de Cristo em Deus. Desejamos a todos vocês, do nosso coração, que essa casa permaneça sempre como um farol brilhando por muitos e muitos anos. Muita paz a todos. Obrigado, Maristela, pelas suas considerações acerca desse capítulo tão importante, como todos os demais, né? Mas que nos toca profundamente, né? Quando nós ouvimos a tua fala e também a gente vai navegando ao longo dos anos e percebendo que realmente todos nós somos convocados ao trabalho. Todos nós, cada um de nós, na sua tarefa, na sua aptidão, mas todos nós somos convocados a sermos trabalhadores do Cristo, não para modificar o outro, mas para modificar a nós mesmos. Então, agradecemos mais uma vez e agora convido a todos para nos seguirmos através da prece, concluindo essa live nesta noite de hoje. Ó Senhor da vida, Deus nosso Pai, ó Mestre e amigo Jesus, companheiro de todas as horas, agradecemos a oportunidade deste encontro, que é um encontro de aprendizado, de reflexões, mas também um encontro de comemoração pelos 39 anos do nosso querido GEAC. Te rogamos, ó Pai, rogando aos trabalhadores que aqui estiveram, e que aqui agora estão conosco, permanecem conosco no outro plano da vida, que possam nos inspirar, mantendo-nos todos engajados nesta grande tarefa de amor, que é o trabalho através da doutrina espírita. Que cada um de nós possamos refletir com as palavras aqui trazidas, que consigamos nos colocarmos diante deste evangelho amoroso e refletirmos qual é o nosso papel, qual tem sido o nosso papel diante da mensagem do Cristo. Muito obrigado, Senhor, que a tua paz seja com todos os corações, seja com todos os trabalhadores, e a nossa gratidão pela oportunidade. Assim sendo, damos por encerrado esta atividade na noite de hoje. Que assim seja. Muito obrigado a todos que nos acompanham, querida Maristela, que possa estar conosco em outros encontros mais. Muito obrigado a todos. Obrigada.